Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 8 de setembro. Em 8 de setembro de 1664, os ingleses tomam a colônia holandesa de Nova Amsterdã, estabelecida na ilha de Manhattan. A partir desse dia, deram o nome de uma cidade inglesa em lugar de um nome de uma cidade holandesa. Em vez de Nova Amsterdã, virou Nova York. Por que eu estou contando isso? Porque tem a ver com o Nordeste do Brasil, sabiam? Havia uma colônia de quase 1.000 judeus ali em Olinda, Recife. Porque estavam sob a proteção dos calvinistas holandeses, na colônia holandesa. E em 1654, 10 anos antes da história de Nova York, os holandeses foram expulsos do Nordeste do Brasil. Foi a criação do Exército Brasileiro, batalhas de Guararapes, né? As duas. E os judeus sefardins seriam perseguidos pela administração católica, de fé católica. Eram protegidos pelos calvinistas. 600 foram embora. Foram atacados por piratas no Caribe. A maior parte ficou na Jamaica. E 23 foram para Nova York. Ou melhor, Nova Amsterdã. Ficaram lá 10 anos. E aí virou Nova York. Judeus brasileiros, com nomes brasileiros. Sabe qual é o nome do fundador da Bolsa de Valores de Nova York, a maior do mundo? Benjamin Mendes. Será que o Gilmar seria parente dele? Bom, e em 1915, no Hotel dos Estrangeiros, no Flamengo, no Rio, foi morto uma facada o condestável da República, o senador José Gomes Pinheiro Machado. Hoje é nome de município, de rua, tem bustos, homenagens. Ele está sepultado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Uma facada, ele estava acompanhado de 2 deputados, havia ido ao hotel para visitar um outro deputado, um deputado paulista. Ele era realmente o homem forte da República. Ele lutou na Guerra do Paraguai, depois deu baixa e fez o Largo São Francisco, direito, em São Paulo. Virou senador desde o início da República. Sempre foi senador. E era um homem forte. Dizia-se na época, né, ele ajudou a eleger Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa. E conta-se que Hermes comentava com os amigos deles: puxa, esse Pinheiro é grande amigo mesmo. Faz tanta coisa por mim, está até governando por mim. Pois é. Bom, nome do assassino da facada: Manso de Paiva. Um assassino manso, o outro bispo. E o Manso diz também que agiu sozinho. Ninguém acreditou na época. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, na Avenida Paulista, Michele Bolsonaro lembrou que no sábado fez 7 anos a facada de Adélio Bispo, em Juiz de Fora, para tirar Bolsonaro da corrida presidencial, já que ele vinha liderando as pesquisas. O que eu queria salientar aqui é uma ponderação de Michele lá em cima do carro de som. Se todo o esforço que está sendo feito para tentar
jogar alguma culpa, algum crime em cima de Bolsonaro, se 10% desse esforço fosse feito para investigar a facada de Adélio Bispo, já se teria luz sobre essa grande dúvida. Como pode ele ter estado em Juiz de Fora e na Câmara dos Deputados ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo dia? Está lá registrado o nome dele visitando um deputado. E como até hoje não apareceu o nome do deputado que autorizou a visita falsa dele, que fabricou a visita, que seria um álibi se ele não tivesse sido pego ali na hora. Se ele tivesse conseguido fugir, ele tinha o álibi. Mas foi pego ali na hora. Então, tem-se o executor, mas não se tem ainda, como é o caso daquele que há 110 anos matou a facada o senador Pinheiro Machado, o Manso. Manso e Bispo, né? O Manso disse que agiu sozinho. Manso de Paiva, e ninguém acreditou. Bom, ontem não deu tempo de falar tudo sobre as manifestações, né? Aqui em Brasília eu disse, olha, estava praticamente vazia a esplanada. Sabe que chegaram a botar um tapume na plataforma da rodoviária para evitar que as pessoas vissem assim claramente o vazio? Ou fotografassem, mas mesmo assim a rede social divulgou aquilo que a mídia domesticada não divulgou, só deu fotos de ângulo de câmera fechada, de lente fechada, né? Só grupinhos assim. Não conseguiu mostrar tudo porque não tinha o que mostrar. E grandes multidões, e em Brasília também, perto da Torre de TV, mas muito mais na Avenida Paulista, em Copacabana, na Bahia, em Belo Horizonte, no Recife, Porto Alegre. Manifestações. E manifestações querendo que haja um julgamento de verdade. Esse aí todo mundo sabe que resultado vai dar, né? Imagina só, são 11 os ministros do Supremo, mas menos da metade é que vai julgar. 5 da primeira turma, dos quais Zanin, foi advogado de Lula. Outro, Dino, disse claramente ver Bolsonaro como o diabo. Moraes, todo mundo sabe que odeia Bolsonaro, né? E, além disso, ele é vítima daquilo que ele acusa Bolsonaro. Ele não podia ser de jeito nenhum, né? E todos já se manifestaram antecipando o julgamento. O próprio presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, lá atrás o ministro Fachin já disse que Bolsonaro eleito seria um cavalo de Troia do autoritarismo, essa coisa. Então há um preconceito e pré-julgamento. No julgamento que vai ser retomado amanhã pela manhã, né? Eu cobria Supremo em tempos em que eu via Supremo anular julgamentos, porque não houve o amplo direito de defesa, ou porque se descobriu que a delação premiada foi obtida via algum tipo de coação, né? Ou porque o advogado não teve acesso aos autos, ou não teve o tempo suficiente para acesso aos autos, ou porque não era o juiz devido, não era o juiz natural, né? Não houve algum arranhão no devido processo legal, houve alguma dúvida sobre a culpabilidade do réu, era anulado. Eu lembro disso, de outros tempos. Ou quando vinha algum assunto político que o Supremo devolvia para o Congresso, para o partido minúsculo que não ganhava no voto e queria ganhar usando o Supremo devolvia com uma palavrinha, com uma expressão latina, isso é assunto interna corporis,
Ou seja, é um assunto interno do Congresso, que é o Tribunal Político. Aí eu vi aqui na Gazeta do Povo, né, a advogada Desirê Penhalba, né, ela está dizendo que houve 13 atropelos. Está havendo nesse julgamento, né? Não houve prazo para ler os autos, acesso a supostas provas nos últimos dias, de 70 terabytes, os advogados não tiveram tempo, denúncia de fatos que não estão na inicial, provas que são narrativas, coação na única delação, que seria nula de origem, que não há prova que vincule o ex-presidente à suposta conspiração, não é juiz natural, não há imparcialidade, não pode punir por crime que não está na lei e não há presunção de inocência. Só o oposto, né? Só se presume que ele é culpado, não há presunção de inocência, que é o natural, né? In dubio pro réu. Não há sequer indícios de autoria ou materialidade, né? Uma tal minuta é da internet, não merece virar documento. Se uma das incriminações é preparando para declarar estado de sítio, isso é absolutamente constitucional, porque tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Se fosse. Então é isso, a gente vai se preparando para esse... Só para terminar, né, porque foi agora, Carlos Lupe, o ex-ministro da Previdência, que renunciou quando a Polícia Federal fez aquela operação que descobriu o mais escandaloso dos roubos, né, de idosos da Previdência, atingindo 3 milhões de idosos por aí, 6 bilhões de reais roubados. Carlos Lupe foi depor, ele acha que saiu por pressão política, que ele não podia adivinhar que isso estava acontecendo, né? Mas eu não consegui acompanhar tudo, mas basicamente é isso, apertaram. Agora, só para vocês saberem, hoje pediu habeas corpus ao Supremo o ex-coordenador do INSS. Ele já acha que vai ser preso. O Jucimar da Silva. É porque a Comissão Parlamentar Mista pediu a prisão de 20 dos primeiros que foram apontados pela Polícia Federal no caminho do dinheiro que saiu do contra-cheque dos aposentados e pensionistas. De Brasília, Alexandre Garcia.